Para muitas pessoas, as crianças podem ser enormes mistérios. Talvez seja por conta da sua sinceridade ou ainda por conta da sua espontaneidade. Afinal de contas, é quase impossível prever os passos de uma criança, ou pelo menos é muito mais difícil do que prever os de adultos. Mas entre tantos mistérios que os pequenos reservam, um deles pode ser chocante para muitos. Trata-se da forma como alguns deles sentam. É sobre isso que vamos falar no vídeo de hoje. Se você ver alguma criança sentada nessa posição, pare ela antes que seja tarde demais. Vamos pro vídeo. Posição do sapo. Você provavelmente já viu uma criança sentada desta forma, mas sequer imagina o quão perigoso isso pode ser para o seu desenvolvimento. Mas afinal de contas, o que é a posição do sapo? Esta é uma posição que também pode ser nomeada como posição em W, que muitas crianças costumam sentar. Nela, as pernas ficam semelhantes às pernas de sapos quando sentadas no chão, os joelhos ficam mais próximos do chão. O nome deve-se à semelhança com o animal. Mas será que esta posição é confortável? Bom, para as crianças esta posição pode ser sim muito confortável. Afinal, elas são muito mais flexíveis do que os adultos, o que pode ser notado não apenas por conta desta posição, mas você pode notar que algumas crianças conseguem realizar aberturas totais sem nenhum problema, diferente dos adultos, que geralmente precisam passar por um longo treinamento para conseguir alcançar a perfeição desta posição, enquanto outros sequer conseguem. Mas para os adultos a posição do sapo não possui nenhum conforto. Para tirar a prova, você pode testar essa posição agora mesmo e nos contar se sente confortável ou não. A resposta provavelmente será que não. Você até pode se sentir confortável nessa posição, mas para isso vai precisar de muito treinamento para atingir a elasticidade de uma criança novamente. Na verdade, para muitos adultos apenas olhar para esta posição pode ser desconfortável. Esta realmente não parece uma posição confortável. Olhando bem, parece que os ossos podem se quebrar a qualquer momento. Para alguns adultos, isso pode ser bastante confuso, pois você vê a criança na posição do sapo parecendo ser super confortável, mas você não consegue ficar nem por alguns segundos nessa posição sem se sentir super dolorido e super desconfortável. Mas não se preocupe, crianças realmente são seres diferentes dos adultos. Elas são especiais e por isso conseguem ficar em posições como esta sem passar por nenhum treinamento prévio. Mas é claro que nem tudo é tão perfeito assim. Não são apenas os adultos que precisam tomar um grande cuidado com essa posição. Até mesmo para as crianças, esta posição pode não ser uma boa alternativa. Vamos pensar um pouco sobre essa posição para entender melhor. Os joelhos dão apoio ao corpo, sendo pressionados contra o chão, e isso significa que todo o peso da criança acaba sobrecarregando os seus joelhos. Por isso, alguns médicos defendem que essa posição pode sim causar problema nas pernas e principalmente nos joelhos da criança. Lembrando que isso também pode depender do peso da criança. Quanto maior for o peso, maior será a sobrecarga sobre os joelhos dela. Quais os problemas que essa posição pode causar? A posição do sapo, também conhecida como a posição W, é uma das favoritas das crianças. Podemos perceber isso com bastante facilidade se conviver um pouco com alguma criança. Por conta disso, muitos cuidadores sequer se perguntam sobre a segurança desta posição. Afinal de contas, se a criança não aparentar estar sentindo nenhuma dor ou coisa do tipo, não há grandes problemas em ficar nessa posição, você deve pensar. Mas isso não é totalmente verdadeiro. Muitas vezes, os problemas não são tão imediatos, eles podem aparecer somente no futuro. Muitos profissionais da área da saúde acreditam que essa posição em si não é tão prejudicial para a saúde da criança, mas o fato dela ficar muito nessa posição pode ser um problema. Isso porque quando ela está nesta posição, deixa de desenvolver outras funções motoras. Além disso, se a criança passar tempo demais nessa posição, sem esticar as pernas, pode ser que a longo prazo isso possa gerar problemas mais graves que envolvem até mesmo anomalias na sua estrutura óssea. É claro que essa não é a única posição perigosa para a saúde da criança. É muito importante que os pais e cuidadores tomem muito cuidado para que as crianças não passem por muito tempo na mesma posição, sem se mexer, principalmente em idade de desenvolvimento, na fase em que eles devem aprender a caminhar ou exercitar esta habilidade. Nós sabemos que todas as coisas possuem uma medida certa. Por conta disso, não é possível dizer que a posição do sapo é 100%
100% prejudicial para a saúde das crianças, ou ainda que ela é 100% segura, é preciso que se observe cada caso. Por isso, os pais precisam sempre estar atentos. A verdade é que, se passar da medida, essa posição pode sim causar sérios problemas. Mas por que elas gostam tanto dessa posição? As crianças costumam gostar e passar horas e mais horas nessa posição por conta do conforto que ela dá. Para eles, esta é uma das melhores posições e pode ser perfeita quando eles ainda não conseguem caminhar perfeitamente. Nesta posição, elas conseguem uma base de sustentação muito mais estável do que as outras, como sentar-se no chão ou ficar de joelhos. Por isso, não é preciso ficar se mexendo o tempo inteiro. Quando estão concentrados em alguma brincadeira, essa pode ser a melhor escolha para eles. É claro que, como qualquer outro, as crianças preferem as posições que as deixam mais estáveis, sem precisar mudar de lugar e posicionamento no tempo inteiro. Nós sempre procuramos posições mais confortáveis, em que sabemos que não vamos precisar nos mexer tão cedo. Mas a estabilidade, ao contrário do que a maioria das pessoas pensam, nem sempre é boa, porque a criança precisa exercitar o seu equilíbrio e descobrir como controlar o próprio corpo. Isso é fundamental na época do seu desenvolvimento motor. Na posição do sapo, elas acabam não conhecendo melhor o seu equilíbrio, por exemplo, e isso pode atrasar ou até mesmo prejudicar o desenvolvimento infantil. De forma geral, não é saudável que as crianças passem muito tempo na mesma posição. Elas precisam mexer o corpo, principalmente as pernas. Somente assim elas irão desenvolver completamente os movimentos, os músculos e até mesmo os ossos. Se o seu filho, sobrinho ou qualquer criança que conhece passa tempo demais nessa posição e você já notou que a forma de caminhar dele é diferente, ou ainda que ele já passou da idade de aprendizado dos primeiros passos e ainda assim não caminha, pode ser a hora de procurar a ajuda de um especialista. Caso você observe algum desses problemas, é melhor levar a criança a um ortopedista e explicar toda a situação. Com alguns exames, é possível saber se a posição do sapo foi ou ainda é um problema para o desenvolvimento motor da criança. Por isso, se você viu a criança na posição do sapo por muito tempo, não fique parado. Vá até ela e dê um jeito de convidá-la para brincar de alguma coisa que envolva mais movimentos. Então, esse foi o vídeo de hoje. Espero que você tenha gostado e, é claro, não se esquece de se inscrever aqui no canal, deixar o seu like e compartilhar esse vídeo com seus amigos. Até a próxima, galera do canal Universo Oculto. Thank you.